que aconteceu na semana passada, que é organizado em Portugal pelo Gilmar Mendes, pelo ministro do STF. Teve discurso lá que não agradou Jair Bolsonaro, né? Foi o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ao evento de Gilmar Mendes em Lisboa, foi tratado como presidenciável, né, pelos apresentadores do fórum e meio que vestiu, né, essa capa de presidenciável mesmo, e isso desagradou a Bolsonaro e ao entorno do ex-presidente, porque Bolsonaro se coloca ele próprio como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Bolsonaro sabe que a probabilidade de ele poder ser candidato é praticamente nula, é mínima, porque ele foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 julgamentos diferentes, mas para ele é muito importante que se coloque como o candidato conservador à presidência, justamente para que Donald Trump faça essas postagens como fez hoje, dizendo que o STF quer prendê-lo, né, quer condená-lo, porque ele é o candidato mais bem posicionado nas pesquisas. Ou seja, quando o Tarcísio abraça, digamos assim, né, uma capa ali de presidenciável, né, porque ele não falou que é candidato à presidência, né, mas as pessoas trataram o Tarcísio como candidato à presidência, ele fez um discurso ali muito no aspecto da diplomacia brasileira, como o Brasil tem que lidar com outros países, falou sobre a geopolítica, né, global, então foi um discurso realmente num tom mais nacional, assim, de Tarcísio, não restrito apenas às questões do governo de São Paulo. Agora, isso está longe de significar um distanciamento entre Bolsonaro e Tarcísio. Inclusive, muitos políticos da direita têm criticado Tarcísio de Freitas a Bolsonaro a portas fechadas e Bolsonaro defende imediatamente Tarcísio. Eu conversei com pessoas que participaram dessas reuniões com Bolsonaro que falam que quando Tarcísio é citado negativamente nas reuniões, por alguns motivos, um deles é que Tarcísio não teria peito para enfrentar o STF caso seja eleito presidente da República. É que Bolsonaro quer alguém que peite o STF para conceder um indulto, né? Isso, anistia. Perdão presidencial, anistia, exatamente. E Bolsonaro, quando ouve essas críticas, ele é muito sucinto, ele fala o seguinte, Tarcísio é um excelente governador, entre aspas, e um fiel aliado. E não dá mais conversa para os críticos de Tarcísio. Então, Bolsonaro mantém 100% da confiança em Tarcísio de Freitas e que é, de fato, um dos cotados para disputar a presidência da República em 2026. Outros nomes são Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Né? Isso pelo núcleo do ex-presidente. Eu lembro quando eu cobria Palácio do Planalto no governo de Jair Bolsonaro, ele se incomodava muito, Capelli, quando algum ministro chamava mais atenção. A gente viu isso durante a pandemia da Covid-19. Ele demitiu 3 ministros da saúde, né? O primeiro que passou por isso foi o ex-ministro Mandetta, que tinha ali, falava muito com a imprensa, e isso tudo incomodava. Mas, claro, durante a presidência tem ali, né? O presidente gosta de ser essa figura central. Também não dá ali para dizer que era uma questão do Bolsonaro. Mas chama atenção que agora também ele pode começar a se incomodar com essas figuras que estão sendo testadas para substituição dele, já que ele está inelegível até 2030. Enfim, durante aí esse pré-campanha, ele pode começar a se incomodar porque as pessoas também ficam ali naquele papel difícil. E o Tarcísio de Freitas é o governador de São Paulo, né? Então ele vai ter protagonismo em muitos momentos. Sim, eu acho que a própria candidatura aventada de Eduardo Bolsonaro, que se coloca, né, como um nome à presidência, ele fez uma postagem recente na qual ele disse que está 100% preparado para disputar a presidência da República, caso esse seja o desejo de Jair Bolsonaro. E eu acho que essa própria cogitação da candidatura de Eduardo é uma forma de Bolsonaro dizer, olha só, não se alvorocem sem buscar diálogo comigo, porque eu tenho um nome aqui com o meu DNA, com o meu sangue, para a disputa presidencial e não serei descartado para indicar o representante da direita na disputa de 2026. Tarcísio, ele tem dito em conversas reservadas, não assim, é fato, não é que ele jogue apenas para a mídia, mas nas reuniões reservadas ele se coloca de fato como um candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Não é dizer que ele fale uma coisa para as câmeras e nos bastidores articule outra, não. Tarcísio, de fato, se coloca como candidato à reeleição, até porque ele acredita que seria o caminho natural, né, ir para a sequência no trabalho em São Paulo, depois pensar numa disputa à presidência ou a outro projeto.
porque seria uma reeleição que ele avalia como muito bem encaminhada. Uhum. Até porque vai disputar a eleição com a máquina do governo de São Paulo na mão, né? Os números em São Paulo são bons na concepção dele para tentar a reeleição, só que tem muitos aliados do Tarcísio, sobretudo no Centrão, que dizem o seguinte, olha só, o cavalo vai passar selado, a popularidade do Lula está ruim e o governador tem tudo para ocupar uma cadeira mais elevada, né, depois da eleição de 2026. Então, esse é o cenário que o Tarcísio lida ali no dia a dia em conversas com aliados políticos. Sem contar, né, Capelli, que a gente pode ver um cenário muito parecido com o que a gente viu em 2018, do Lula, segurando ali a candidatura do Haddad como a substituição dele, ele preso, com Jair Bolsonaro inelegível, né, não preso, a gente não sabe, o julgamento vai acontecer ainda, ele pode ser condenado, né, ou não, dentro, pelo menos, da trama golpista, no inquérito ali do Núcleo 1, que ele é réu, junto com mais 7 pessoas, segurando ali esse substituto que pode ser Tarcísio de Freitas ou qualquer outro nome, Michele, Eduardo, e está cedo ainda, né, muita coisa pode acontecer. Mas essa comparação, Natália, ela é relevante e muito pertinente porque Bolsonaro pretende sim segurar a indicação dele até os 45 do segundo tempo. Se Bolsonaro puder, ele pretende disputar a eleição presidencial mesmo sub júdice. Sim. Né? A gente lembra que há candidaturas que são colocadas sob júdice depois de uma eleição ou não, é que o TSE delibera sobre se a candidatura é válida ou não. Acontece que em relação a Bolsonaro tem esse julgamento do STF, que tudo caminha para que haja uma condenação até pela própria composição da corte. São 5 ministros na primeira turma do STF. Bolsonaro pediu a suspeição de 3. Ou seja, aí a gente já percebe que o próprio ânimo do Bolsonaro para o julgamento é mais pessimista possível. E aí o que acontece? Bolsonaro quer indicar aos 45 do segundo tempo o sucessor. Só que o centrão conservador, o centrão mais à direita, não quer. Eu conversei com o senador Ciro Nogueira, que é um dos principais articuladores desse campo político, e o Ciro Nogueira foi claro ao falar, olha só, não dá para o centrão, para o centro, aguardar uma indicação que nem fez Lula com Fernando Haddad em 2018. A avaliação de Ciro Nogueira é que Fernando Haddad perdeu muito tempo, né, de projeção para ganhar musculatura política, porque só ali às vésperas do pleito eleitoral que Lula apontou o dedo e falou, ó, meu sucessor é o Haddad. Sim. Meu candidato é o Haddad. Então, essa ala do Centrão quer que Bolsonaro, desde já, aponte quem será o candidato dele, para que esse candidato consiga ganhar musculatura política e chegar mais forte, mais robusto para a disputa eleitoral de 2026. Tá certo, muito bom. Foi muito bom bater um papo aqui com o Paulo Capelli. Acho que a gente ainda não tinha conversado, né, Capelli, aqui ao vivo? Não, aqui ao vivo não, Natália. Então, muito bom. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo. Obrigada, viu? Bom, e